casa. Um feliz ano novo, primeiramente. Todos tenham tido uma noite especial entre os nossos familiares. Tenham lembrado de Jesus. Que possamos começar o ano, nós que estamos aqui, que estamos ao vivo pela internet, tenhamos um ano muito bom, produtivo, e muito trabalho no meio. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, gostaria de pedir para a nossa querida irmã Reni fazer uma leitura. Boa noite. Se alguém caiu e estás disposto a auxiliá-lo a levantar-se, não fiques remexendo velhas feridas. Não relembre episódios que o verdadeiro perdão sabe relegar a total esquecimento. Sequer façais insinuações que se reportem ao passado de quem se enganou, traído pela sua fragilidade. Procura não demonstrar superioridade em qualquer situação, como se fosse incapaz de tropeçar, onde tantos já conheceram a queda. Existe sim os que caem por si mesmo, mas existe também os que caem pelas circunstâncias que direta ou indiretamente lhes ensejes. A tua indiferença afetiva pode ser corresponsável pelo desvio do cônjuge que acusas de traição. Às vezes, as palavras amargas que vives lançando ao rosto do irmão ou da irmã que claudicou são muito mais graves perante a lei do que o próprio erro que te põe a censurar. Então, com essa bela mensagem, aproveitando esse momento de harmonização, de fluidos benéficos que estamos envolvidos, convidamos a todos, se assim desejarem, para fechar os olhos físicos, não como um ritual ou como uma forma ritualística, mas como uma maneira de nos conectarmos, nos elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso órgão, a espiritualidade amiga. E vamos agradecer a todos eles a oportunidade que temos de estudar a palavra do Cristo, de termos conhecido essa doutrina tão benéfica para todos nós. Agradecer a eles a oportunidade de estarmos aqui, nesse primeiro dia do ano, que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que for dito hoje e que possamos enviar bons sentimentos, boas vibrações para todos os nossos irmãos em humanidade. Que todos aqueles que sofrem com as intempéries do nosso planeta, com os conflitos que ainda existem no nosso órgão, todos os nossos irmãos que sofrem fisicamente, problemas de saúde, todos eles recebam aquilo que precisa, que recebam o alívio e que nós possamos ajudá-los, por menor que seja essa ajuda, mas que com as nossas orações, os nossos bons pensamentos, todos possam melhorar. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o estudo dessa noite, a palestra pública. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de passar a palavra para o nosso querido amigo André, trabalhador da nossa casa. O André, assim, junto com o seu Jorge, com a Lúcia, com o Fernando, são os nossos orientadores, os nossos professores, né? Então, agradecer muito ao André. E está contigo a palavra. Obrigado. Então, boa noite a todos, desencarnados que aqui vieram ou foram trazidos na noite de hoje, que possam se sentir em casa e possam continuar aqui até amanhã na reunião mediúnica. Boa noite a todos os encarnados, mas os desencarnados estão em maior número, acho que a voz foi maior. Vamos voltar de novo? Boa noite. Agora sim, agora tá bom.
hoje é o primeiro dia do ano, né? Então, feliz ano novo a todos, né? Que esse ano seja assim bem melhor. Tem muitos irmãos que não sentiram tanto assim as intempéries que a gente sofreu, mas alguns sentiram bem mais, né? Principalmente os que moram, residem no interior, né? Sofreram bastante esse ano. Esperamos que esse ano seja mais ameno para todos, né? E a segunda fala seria, nunca fui palestrante, né? Mas nos propomos a conversar na noite de hoje. O que nós observamos durante o mês de dezembro, aqui nessa casa, em outras casas, né? A gente acompanhou algumas casas, não só a nossa aqui, mas as palestras de outras casas, elas tinham um tema, né? Quase todas elas falavam sobre Jesus. É. O que nós observamos foi isso, quase todas as casas, né, todo mês de dezembro, falaram sobre Jesus. E agora, no primeiro dia do ano, a gente vai dar né, não vai falar sobre Jesus, mas vai falar um tema bastante próximo a Jesus. Todos nós sabemos que na história Jesus quase não aparece. Tem alguns, o Flávio Joséfo tem uma linhazinha lá que aparece o nome de Jesus. Tem uma carta que é atribuída a Emmanuel quando ele teve reencarnado no orbe, né, que ele fala sobre Jesus. Essa carta não tem assim, muitos a contestam, né, que não é de Emmanuel, mas enfim, a grande parte dos espíritas as aceitam, né, e os espíritos falam sobre essa carta. Mas a história, do modo geral, não fala sobre Jesus, né? E também Jesus não deixou nada escrito quando esteve aqui no orbe, né? Como foi uma reencarnação de Jesus. Pode escolher uma cadeira, senhor. Pode ir, né? E ele passou pela Terra, pelo orbe, e não deixou nada escrito. Mas, no entanto, nós vimos todo mês de dezembro, algumas casas já em novembro começaram, os palestrantes todos falando sobre Jesus. E se não tem, na história, não tem nada escrito, nem ele deixou nada escrito, da onde esses palestrantes trouxeram tantas histórias de Jesus, né? Se na história não tem nada sobre Jesus. Cada palestrante que aqui esteve, eu já disse antes, eu não sou palestrante, então posso, né? Apresentou algo sobre Jesus, apresentou uma visão sobre Jesus. Da onde será que eles tiraram todas essas histórias? Se não tem nada escrito, se na história não tem nada escrito, se Jesus não deixou nada escrito. Como eu posso falar sobre alguém que viveu mais de 2000 anos atrás, né, e falar tantas coisas, né? Quase todas as casas espíritas falaram sobre Jesus neste mês de dezembro, e, no entanto, na história ele aparece numa simples frasezinha. Que silêncio. Eu falei, e essa pergunta é das cadeiras brancas para lá. Né? Alguém tem algum palpite? Não?
escrever os evangelhos, os evangelhos? Isto, né? Através dos nossos evangelistas, dos evangelhos. Mas aí tem outro problema. Né? Nós sabemos que foi através dos evangelhos que nós conhecemos Jesus. Né? Dois foram discípulos de Jesus, 2 não foram discípulos de Jesus, conviveram com os discípulos de Jesus, 2 dos evangelistas. Mas o problema é o seguinte: nós temos no total, segundo um professor de São Paulo, da PUC São Paulo, a matéria que ele leciona é religião, num curso superior, e outros falam também a respeito. Segundo ele, são 113 evangelhos, né, ao total dos evangelhos. 61 são evangelhos do Novo Testamento, são evangelhos da vida de Jesus. Os outros são evangelhos do Velho Testamento. Né, vamos pegar só os 61 evangelhos do Novo Testamento. Né? Quais desses evangelhos, dos 61 evangelhos do Novo Testamento, que nós temos à nossa disposição, são os corretos, que falam a verdade sobre Jesus? Aí já começam das cadeiras brancas para lá, fica bem claro, né? Como que eu vou saber a quais desses evangelhos fala? O senhor está sentado na cadeira de madeira ou de branca? Quais desses evangelhos, né, falam a verdade sobre Jesus? Em 265, entre 265 e 339, um bispo já começou a se preocupar com isso. E ele é dele a primeira tentativa de organizar os evangelhos, os textos cristãos, os textos confiáveis e os textos não confiáveis. Vocês vejam, não muito depois da morte de Cristo, alguém já se preocupou com isso, né? Separar 61 evangelhos. Será que todos eles falam a verdade sobre Cristo? Todos eles conviveram com Cristo? Todos eles, se não conviveram com Cristo, conviveram com algum discípulo de Cristo para falar sobre Cristo? E ele começou a se preocupar com isso e começou a separar textos confiáveis e textos não confiáveis, ou textos apócrifos. Né? E para complicar mais a nossa situação, a nossa conversa na noite de hoje, em 2003, os arqueólogos, né, escavando lá perto não foi na Grécia que escavaram, acharam um manuscrito, e esse manuscrito era o Evangelho de Judas. Aí começou um alarde na mídia, diz, todo o cristianismo vai mudar, né, com esse achado, com o achado desse evangelho. O que foi encontrado nesse evangelho é algo assim que vai mudar a visão do cristianismo. Isso aconteceu? Mudou alguma coisa de 2003 para cá com o cristianismo? Mudou? Não. Continuam ainda os 4 evangelhos. Dos 61, passamos agora para 4 evangelhos. Né? Mas a questão é, por que 4 evangelhos? Por que os 4 evangelhos?
Por que não ficaram 61 evangelhos? Não ficaram 10 evangelhos? Não ficaram 8 evangelhos? Por que ficaram 4 evangelhos? É das cadeiras brancas para lá. Que fique bem claro. Alguém tem uma ideia? Não? Por que 4 evangelhos? Por que os 4 evangelistas? Por que os 4 evangelhos? Ah, tu está sentado na cadeira de madeira. Ó. Porque eles conviveram com Jesus e os outros conviveram com os discípulos de Jesus. Acho que era mais próximo de Jesus. Os mais confiáveis, no caso, que viveram com Jesus. 2 viveram e 2 não, né? Conviveram com os discípulos de Jesus. Isso é uma tese que não existe uma resposta assim clara para isso. Oi? E que é que a gente responde? Não, é porque vocês estão sentados nas cadeiras de madeira, né? Não existe assim uma resposta, não, é isso, exata, é por causa disso. Mas existem algumas teses, uma delas é essa que a Neuza colocou, outra são os evangelhos mais parecidos, tem os sinóticos, que a gente chama, que os especialistas chamam, que assim não se contradizem, né? O que um fala, o outro fala mais ou menos a mesma coisa, com uma visão um pouco diferente, isso é lógico, porque nas palestras que a gente ouviu agora no mês de dezembro, cada um apresentou uma face de Jesus. Os evangelistas não foram diferentes, os 4. Cada um apresentou uma face, mas são coerentes, né? Que um fala, o outro também, né, segue mais ou menos a mesma linha. E os outros evangelhos, que são conhecidos como apócrifos, se alguém tiver interesse, eu tenho alguns, né? Tenho o evangelho que eu particularmente gosto, é o evangelho de Maria Madalena, opção, cada um, né? A gente vê que, no ler os outros evangelhos, a gente vê que não se encaixam nos 4 evangelhos, são descrições bem diferentes, e textos e visões diferentes. Agora eu estava me recordando do estudo que eu fiz de um professor, dos Estados Unidos. Ele escreveu uma obra bastante interessante, ela não foi traduzida ainda, e perguntaram para ele, né, como a gente, por que são esses os 4 evangelhos, e a gente tem esses como os 4 evangelhos canônicos, como descrições ou feitos de Jesus, descrevem os feitos de Jesus. E ele tem uma resposta bastante interessante. Eu gostei da resposta. Ele diz, para a gente saber, basta apenas ler todos eles. E a gente tomar uma decisão, né? Ver o que cada um dos evangelhos fala, e segundo ele, nós vamos chegar à conclusão que são esses os 4 evangelhos, são, né, os mais coerentes com o que Jesus fez. Alguma pergunta? Algum xingamento? Não? O Marcelo não vai xingar. Alguém sabe quais são os 4 evangelistas? Oi? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, nessa ordem? Oi? Mas eles têm uma ordem nos evangelhos. Por gentileza, qual é o seu nome? Daniel é o filho do... É? Que bom que veio até a casa. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz muitos anos. Vai ter trabalho na edição aqui. Então eu posso... Daniel, agora eu posso perguntar para o Daniel. É essa a ordem dos evangelhos? Sejam Mateus, João, Marcos e Lucas. Esses são os evangelistas.
mas eles não estão nessa ordem no Evangelho. É porque cada evangelista, eles foram colocados, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram colocados nessa ordem, porque cada um tem uma função, tem um objetivo. O texto deles tem um objetivo, né? É o Marcos, Lucas... Não, é Mateus... Marcos, Lucas, Mateus e João? Não, Mateus, Marcos, Lucas e João. É essa a ordem. O primeiro, assim, a primeira argumentação que os historiadores se utilizam para colocar Mateus como primeiro é que ele foi o que primeiro escreveu, deixou escrito algo sobre Jesus. Isso a gente pode, o Marcelo pode me ajudar, né, que a gente fez o curso dos evangelhos de segundo Emmanuel, né, e lá está bem explicado, né, e muitos historiadores dizem que Mateus é o primeiro porque foi o primeiro a escrever sobre Jesus. E todos eles, a grande maioria dos estudiosos, falam que ele foi o único que escreveu em aramaico, né? E nós temos que ter a ideia o seguinte: ele não sentou e escreveu o livro completo, escreveu todo o evangelho completo. Não, ele escreveu textos, né? Um texto hoje, um texto amanhã, um texto depois de amanhã. Foram vários textos. E esses textos começaram a circular nos cristãos, cristãos primitivos. Mostra. Isso. Daí não entendia, pensava, anotava, depois a gente perguntava. Uhum. Foi ele que incentivou também a Maria de Magdala a escrever, porque ela nem sabia. Sim, foi ela ali, ela não sabia escrever. E ela aprendeu a escrever durante o apostolado de Cristo, né? Por isso que tem o Evangelho de Maria Madalena, Maria de Magdala, né? E essa prova nós temos, quem já leu Paulo e Estevão, eu não me recordo agora o capítulo que está, mas ali aparece, vocês vão se lembrar, quando Paulo persegue Jesus, ele chega na porta de Damasco, né, e ele fica cego. Inclusive, o São Jorge hoje ainda falou sobre Paulo. Né, fica cego e ali ele já vê, né, que ele tem que mudar de vida e vê o mestre e o que ele pergunta? O que mesmo Paulo pergunta a Jesus? É isso, São Jorge? Quase. Eu acho que não é bem isso, mas é por aí, né? E aí ele ficou cego e ele estava perseguindo Ananias. E ele foi ver como é que acontecem as coisas. Ele foi levado até Ananias, né? E Ananias, através de passe... Quer perguntar alguma coisa, dona? Sim, a pergunta de Jesus. Mas a pergunta é o que Paulo falou para Jesus? Os internautas vão responder. Não é bem isso, né, São Jorge? Não, fala, quem sabe. Seu Jorge, por gentileza. É só os dados de madeira, né? Então ele vai até Ananias, é curado, né? A cegueira passa e Ananias entrega para ele um pergaminho. E ele lê esse pergaminho e estuda esse pergaminho e ali está claramente que esse pergaminho é o Evangelho de Mateus. E ali a gente sabe que o texto não foi escrito todo de uma vez, nem todos os textos foram escritos textos, não um livro todo. E ele pergunta para Ananias: onde que eu encontro
o resto do texto? Onde está todo o texto? Onde estão todas as partes do texto? Aí Ananias fala, vá à casa do caminho. Vocês sabem o que é a casa do caminho? Das cadeiras. A casa do caminho era a casa que Pedro, Tiago, principalmente Pedro fundou, né? Depois que Cristo desencarnou. E ali eles recebiam, acolhiam os doentes, os pobres, né? Naquela casa. E ali Paulo foi e estudou todo o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Paulo não foi discípulo de Jesus. E Paulo aprendeu, né, com esse evangelho, ele aprendeu, e lógico, com os discípulos, com Pedro, com Tiago, que estava trabalhando com Pedro, na Casa do Caminho, ele aprendeu o evangelho. E a partir dali, ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo, né? Mas e o objetivo, falar o objetivo principal de Mateus. O objetivo principal de Mateus é convencer os judeus que o Jesus era o Messias enviado, que era o Messias, né, que estava no Velho Testamento. O objetivo dele é somente esse, né, convencer. E ele fala, a linguagem dele, quando a gente lê Mateus, é bom a gente ter o Velho Testamento do lado, porque ele, agora não me recordo quantas, 84 passagens do Velho Testamento estão em Mateus, né, porque a linguagem dele é para aquele povo, é convencer, dizer, olha, meus amigos, vocês, meus conterrâneos, o Jesus é o prometido que está no Velho Testamento. Isso a gente viu com Paulo, que quando ele leu o texto de Mateus, o que aconteceu? Ele se converteu. A partir dali, ele se converteu e seguiu. Foi para a Casa do Caminho, estudou, e a partir dali ele começou a pregar. Esse era o objetivo de Mateus. Por isso que ele está... Mateus é o primeiro evangelista. É para isso, é por isso que ele está ali. Isso fica bem claro nos textos. Quem lê e estuda um pouco vai notar que ele fala muito do Velho Testamento, fala passagens que somente os judeus entendem. Nós, para a gente entender, tem algumas passagens que eu podia citar num sábado. Sábado é o dia sagrado dos judeus. E eles passaram uma plantação de trigo, certo? E o que fizeram? Estava com fome, o Pedro. E o que diz o Velho Testamento? Que sábado era um dia de jejum, né? E passaram... E ele fala assim, ó, que passaram Mateus, passaram ali no trigo e começaram a apanhar trigo. Isso, os doutores da lei acharam um absurdo isso. Eles se alimentarem do trigo no sábado. Para nós, isso não é um absurdo. Para nós, o absurdo é roubar o trigo. Não é isso? São detalhes da linguagem de Mateus. E o principal é o Sermão do Monte. Em Mateus, Lucas também fala sobre o Sermão do Monte, mas em Mateus, assim, é fantástico como ele coloca o Sermão do Monte. Os detalhes com que ele fala sobre o Sermão do Monte. Por quê? Porque ele viveu isso. Porque Cristo, Jesus, deu uma resposta para ele. Porque Mateus, isso aparece bem também quem acompanha a série. Eu sou apaixonado pela série. Estou esperando agora a outra parte. Na Europa já está passando. Vai chegar aqui também. E Jesus dá uma resposta para que Mateus fazia. Chegavam até ele pessoas de má índole que deviam muito, e aí
perguntavam para ele, diz, olha, Mateus, eu gostaria de servir Jesus. Ele olhava para ele e disse, não, tu não, o que é isso? Tu, um devedor aí, deve para Deus e o mundo? Quer ser seguidor de Jesus? Aí chegava outro lá com... Qual é os outros problemas que tinha, Marcelo? Ah, é? Tu com deficiências físicas, como é que tu vai servir Jesus? Ah, tu com esse problema, como que tu vai servir Jesus? E Mateus falando isso para o povo que queria ser, disse que não, quem vai servir Jesus tem que ser, né, cara íntegro, tem que ser cara perfeito, de saúde perfeita, somente esses podem seguir Jesus. E logo em seguida Jesus faz esse sermão, né, o Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Bem-aventurados, né, todos nós sabemos de cor e salteado todo o Sermão do Monte. Por que ele fala tão bem do Sermão do Monte? Fala tão assim com tanta clareza? Porque era para ele a resposta. Né? Ele que dizia para os irmãos dele, não, tu não pode ser. E Jesus fala, né, no Sermão do Monte que não é nada disso. Alguma dúvida? Eu vou ter que dar uma corridinha, que já me estendi. Marcos, né? Marcos não foi discípulo de Jesus, ele foi filho de Maria Marcos, que era irmã de Barnabé, que trabalhava com Paulo. Barnabé era companheiro de Paulo. Mas como toda mãe, ela queria que o filho dela servisse Jesus. E aí implorou, rogou para que Paulo aceitasse Marcos como companheiro. E Paulo ficou meio assim, mas como era Barnabé, e Marcos era sobrinho de Barnabé, mas Paulo aceitou. Disse, não, vamos levar o Marcos junto na viagem, né? E eu gosto muito de Marcos, porque ele se mostra muito humano. Aí percorreram várias cidades, evangelizando, construindo igrejas, e chegou numa noite e diz, hoje é a tua vez de fazer a comida, está contigo. Né? Todo o acampamento é contigo. Aí ele pensou, diz, olha, chegou e disse para Paulo, diz, olha, essa vida não é para mim. Eu vou embora, vou pegar minhas coisas e me vou. E foi. E foi embora, foi para casa. Né? Apesar dos apelos da mãe para ele, né, pregar a boa nova, chegou um determinado tempo lá, ele desistiu. Disse, não, isso não é para mim. E mais tarde, ele começa a trabalhar na Casa do Caminho com Pedro. E Pedro começa a contar as histórias de Jesus, né? E, segundo os historiadores, o evangelho de Marcos seria o evangelho de Pedro. Né? Foi o que Pedro ensinou para Marcos. Marcos, qual é o objetivo de Marcos? Porque ele está no é o segundo livro do evangelho. Porque Marcos conta o que Jesus fez. A ação de Jesus. Jesus tal dia foi lá, impôs as mãos sobre fulano e o curou. Jesus fez tal viagem. Jesus conta as ações, Marcos conta as ações de Jesus. Né? Esse o grande objetivo de Marcos. Quase todo o evangelho de Marcos está contido em Mateus e Lucas, quase todos. É o menor deles, menor dos evangelhos, são apenas 678 versículos, né? Bem curtinho. E Lucas? Lucas é o terceiro evangelho. E o terceiro evangelista. Lucas também não conviveu com Jesus, ele conviveu com Paulo. Né? E Paulo também não conviveu com Jesus, mas estudou os evangelhos, o evangelho de Mateus, e o que os discípulos, os apóstolos ensinaram para ele. Lucas era médico de embarcação. Ele trabalhava como freelancer, ele trabalhava em portos, e quando chegava um navio, precisava de um médico, ele embarcava e trabalhava como médico. Chegava outro navio, ele ia, trabalhava na embarcação como médico. Certo dia, Paulo tinha que fazer uma viagem e ele estava
estava mal de dinheiro, até parece o André. Estava meio mal dos pila para fazer a viagem, e estava ali, meio cabisbaixo e tal, né? E Lucas passou por perto e olhou, eles já se conheciam, né? E disse, Paulo, o que tanto te aflige? Na época, não, já era Paulo, porque Saulo ele se tornou na primeira viagem, né? Quando ele construiu um templo lá, e numa cidade ele se tornou Paulo. E aí Lucas pergunta disso, Paulo, mas por que, né, esse desânimo aí, né? Em que eu posso ajudá-lo? Isso nós encontramos nas cartas Atos dos Apóstolos. Obrigado, Marcelo. Porque eu não sei, o Marcelo sabe. Não é que a gente fez o mesmo curso, né? Aí a gente ajuda. E aí Paulo disse para ele, diz, olha, eu tenho que fazer uma viagem e eu não tenho dinheiro para essa viagem. Aí Lucas ficou assim, diz, pá, Paulo, mas eu tenho dinheiro. Eu te empresto dinheiro. E tu faz a viagem, ensina faz as tuas pregações, constrói as tuas igrejas, eu te empresto dinheiro. Aí Paulo ficou, olhou para Lucas, disse, tá, mas não é melhor tu vir junto comigo, né, do que tu me emprestar o dinheiro? Aí Lucas ficou, disse, mas é mesmo, né? Eu vou com Paulo. A partir dali, ele se torna um discípulo de Paulo e vai pregando, vai aprendendo com Paulo. Ele já sabia bastante coisa do Evangelho e começou a pregar com Paulo. E Maria, mãe de Jesus, pediu para Paulo para que Paulo escrevesse um Evangelho contando a vida de Jesus. Mas como Paulo estava muito atarefado, né, tinha muitas coisas para fazer, muitas cartas para responder, tinha muitos lugares para ir, ele pediu, Lucas, por que tu não escreve o Evangelho que a Maria, a mãe de Jesus, tanto pede para nós? Aí, e Lucas né, sabia ler, escrever, sabia grego, sabia hebraico, sabia aramaico, que aramaico era a língua falada na época de Jesus. Não pensem que naquele local, em Jerusalém, na Judéia, era falado hebraico. Não, era falado aramaico. É uma junção do hebraico com armênio, né? Foram escravizados. Então, eles falavam aramaico, falavam essa língua. E Lucas sabia. Ele concordou com Paulo, disse, não, eu escrevo. Aí falou, conversou com Maria, foi a Éfeso, conversou com Maria. Maria contou bastante coisa, contou a vida que ela sabia de Jesus, a vida que eles conviviam. E isso nós sabemos disso por quê? Porque a grande maioria das parábolas, aonde que nós encontramos? Eu vou citar uma, a do filho pródigo. Né? Nós só encontramos em Lucas. Né? Porque ele viajou. Onde Jesus foi, ele foi, conversou com o povo e recolheu as histórias. Então, qual o grande objetivo de Lucas? Qual o objetivo de Lucas? É o historiador dos evangelhos. Ele conta a história de Jesus através de Maria, através dos lugares onde ele passou. É o maior dos evangelhos, são 1.151 versículos. Nada menos que 27% do Novo Testamento, dos evangelhos, é Lucas, 27%. É algo fantástico, é uma pessoa que escreveu. Oi? Sim. Sim. Peço desculpas. O que eu contei da história do que Lucas se tornou discípulo de Paulo, a gente vai encontrar em Paulo Estevão, né, na obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Né? Então, o grande objetivo de Lucas é esse, né? Contar a história de Jesus a pedido de Maria.
e João. Esses 3 evangelhos que a gente falou agora são parecidos, né? O que tem, não tem um, tem, quase todos têm o mesmo conteúdo. São, assim, poucas coisas que um não tem. No Lucas eu poderia citar algumas parábolas que não tem nos outros evangelhos, no Marcos e Mateus, né? Mas são bem parecidos. Esses são os evangelhos sinóticos, né? São os evangelhos parecidos. E o evangelho de João não tem nada o que os outros têm. Ele é totalmente diferente dos outros evangelhos e o objetivo dele também é bem diferente. Ele é filho de Zebedeu e o irmão dele nós conhecemos, nós sabemos através das escrituras que é Tiago, né? É o único apóstolo que viveu do início até a morte de Jesus, esteve com Jesus. Mesmo Jesus pregado na cruz, ele estava lá. Os outros apóstolos, não. Mas ele estava lá. Tanto é que Jesus disse para ele, diz, cuide da minha mãe, né? Então, ele estava presente. 80% do evangelho de João é exclusivo de João, não tem nada nos outros evangelhos. E ele escreveu o evangelho, ele já estava bastante velho. Ele escreveu o evangelho quando ele estava na ilha de Éfeso com Maria, né, cuidando de Maria, mãe de Jesus. E também ele é bastante, eu estou correndo um pouco agora quanto tempo, né, que a gente conversou demais antes, agora tem que pagar o preço e encurtar a nossa conversa. Né? É o único evangelista que fala sobre o Paracleto. O que seria o Paracleto? De novo, só das cadeiras de madeira. Tu pode responder, tá na de madeira. Isto é o único que fala do que vai vir. Paracleto, ele pode ser traduzido hoje, para nós, né, espíritas, é o Consolador Prometido. Mas ele tem outras traduções também, né, que pode ser esclarecer, estar do lado de, né, são outras traduções que podem ser feitas da palavra Paracleto. Né, mas hoje a gente usa o Consolador Prometido, né, por Jesus. Foi o único dos evangelistas que ele fala do futuro. E o objetivo dele é apresentar um Jesus sublime, né, o que o Jesus tem de sublime, de não humano, né, mostrando que ele é filho de Deus, que Jesus é filho de Deus. E Allan Kardec tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar a nossa conversa de hoje, que foi a João que ditou essa passagem. Eu tenho um trechinho bastante curto, só para a gente encerrar a nossa fala de hoje, né? Ele fala assim, ele foi o facho, ele fala sobre Jesus, né? E ele diz algo assim sobre Jesus. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. João Evangelista, Paris, 1863. Né? Para não dizer que a gente não falou sobre Jesus na noite de hoje, a gente também falou sobre Jesus. Então, agradeço a todos, agradeço por terem prestado seus ouvidos para me escutar, agradeço a presença de se predisporem a virem essa abençoada casa, né, para compartilharmos um pouco da nossa conversa. Então, para encerrarmos a noite de hoje,
Vamos cerrar nossos olhos físicos, não como ritual, mas sim para assim podermos estar mais próximos dos nossos mentores, dos que nos orientam, nos intuem no caminho do bem. Pai amado, amado Mestre, queridos mentores da casa, nossos mentores, mentores dos irmãozinhos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos na noite de hoje, agradecemos por nos amparar, por nos intuir, por nos orientar nesse nosso caminho, nessa encarnação. Pai querido, querido Mestre, como pedintes também, Pai, pedimos em favor dos nossos irmãozinhos desencarnados que aqui vieram, que possam ter encontrado tudo aquilo que aqui vieram buscar, que os que não puderem voltar para as colônias, que possam permanecer nesta abençoada casa, para que assim amanhã possam ser atendidos. Para os nossos irmãos encarnados que aqui vieram, ou estão em suas casas, nos escutando no Facebook, que possam também, Pai, receberem tudo aquilo que buscam, que possam receber o lenitivo para suas dores. Que assim seja, bondoso e amado Pai.